Olá, sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje quero-te falar sobre esta confusão que tantos investidores, tantas pessoas têm entre risco e volatilidade. São duas coisas diferentes e é sobre isso que te quero falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, e a pedido de muitas famílias, deixei então aqui os 3 livros de investimento que têm acompanhado os vários vídeos ao longo do tempo aqui no canal. Vocês pediram e eu deixei-os cá. De qualquer das formas, está a luz do candeeiro tunisino ali ligada, já se nota a qualidade do vídeo 4K, como vocês tão carinhosamente foram deixando aqui alguns comentários de louvor à qualidade que o 4K veio trazer aqui aos vídeos do canal, por isso muito obrigado a ti também desse lado que estás a dar suporte ao canal. E se ainda não te inscreveste no canal, por favor falo ativando todas as notificações, carregando aqui no sininho, para que o YouTube, sempre que saia um conteúdo novo como este, te possa avisar e tu possas ver na hora e assim poderes partilhar com os teus amigos, amigas e família, para assim podermos aumentar a literacia financeira em Portugal, podermos chegar a mais gente para poder educar mais gente para o valor e o potencial que têm os investimentos na Bolsa de Valores. E a propósito disto, eu hoje quero trazer então esta diferenciação entre o que é o risco e a volatilidade. Há muita gente que pensa que risco é a mesma coisa que volatilidade e eu com este conteúdo quero-te mostrar que não é necessariamente a mesma coisa. Em primeiro lugar, há muita gente que pensa que por um ativo ou por uma dada coisa ter uma maior volatilidade e oscilar mais para cima e para baixo ao longo do tempo, que isso significa risco. É por isso que tanta gente diz que a bolsa é muito arriscada. A bolsa de valores é tremendamente arriscada e que só está lá quem é especulador, porque veem os gráficos com movimentos oscilatórios para cima e para baixo constantemente e associam a isso um risco tremendo, um risco de grandes perdas quando as coisas venham cá abaixo. As pessoas confundem este risco com a volatilidade do mercado. Para mim é um risco muito maior nós termos que trabalhar no mesmo sítio por 30 ou 40 anos, chegar à idade da reforma e não ter absolutamente reforma nenhuma, terem-nos cortado 30, 40, às vezes 50% da reforma e estarmos com uma vida miserável. Quando nós podíamos estar ao longo da nossa vida, nos 30, 40 anos que estamos no ativo, poder estar a investir uma parte do nosso salário na Bolsa de Valores e assim aumentar o nosso capital para chegar lá à frente à idade da reforma e podermos usufruir dela como nós merecemos, com o descanso devido, com a tranquilidade que nós merecemos. E no que toca a ações individuais também há muita esta confusão. As pessoas tendem a achar que um ativo ou uma ação que oscile mais, que tenha maior volatilidade, que apresenta maior risco. E nada mais longe da verdade. Uma ação por ter uma volatilidade superior à média do mercado quer dizer que pode subir mais do que a média do mercado quando as coisas estão otimistas, pode descer mais do que o mercado quando as coisas ficam pessimistas. No entanto, não quer dizer que a longo prazo o nosso risco esteja a aumentar por o ativo ser mais volátil. Há muitas empresas, nomeadamente algumas tecnológicas, por exemplo a Nvidia, que têm uma volatilidade superior à média do mercado, mas que a longo prazo o risco é diminuído e não tem nada a ver com a volatilidade da ação. E já estou a ouvir alguns de vocês a perguntar a esta hora. Frederico, mas como é que nós medimos essa volatilidade? Em ações existe um termo chamado beta, no qual nós podemos medir a volatilidade dessa ação. Conseguimos perceber se essa ação vai variar mais do que a média do mercado e por isso percebermos se quando as coisas estão otimistas ela vai tender a subir mais do que o mercado, quando as coisas ficam pessimistas vai tender a descer mais do que o mercado. E por isso aconselho-te a veres o beta de uma ação se estás à procura de perceber
se a volatilidade daquela empresa vai ser superior ao mercado e se isso para ti te traz mais tranquilidade ou não. O importante em investimento é que as coisas tragam tranquilidade para ti, que a estratégia seja única para ti e que a tua estratégia faça sentido para ti. Acima de tudo, é isso que interessa em investimento. Por isso já vimos que a maioria das pessoas confunde a volatilidade do mercado acionista com o risco que traz o investimento no mercado de ações. Há pessoas que investem em ações e ainda assim confundem o risco de uma ação com a volatilidade dessa mesma ação e por isso a esta altura poderás estar a perguntar também: mas afinal, como é que se mede o risco? Se estás a dizer que volatilidade não é o mesmo que o risco, como é que nós podemos saber como medir o risco? E para mim o risco vem quando há certas coisas a acontecer nos mercados que evidenciam realmente um comportamento inadequado dos investidores e que então o risco para nós investirmos, torna-se maior. Por exemplo, para mim, o caso mais evidente de quando o risco aumenta bastante é quando os preços das ações sobem demasiado face ao seu valor intrínseco. Ou seja, por os investidores acreditarem que aquela empresa vai crescer tremendamente, que os lucros vão continuar a crescer àquela taxa de 15, 20% ao ano, porque o dinheiro gerado é tremendamente alto, porque aquela empresa é um rolo compressor e em qualquer setor que entre ela vai comprimir os seus concorrentes, Amazon, ou qualquer outra razão que faça acreditar as pessoas que os investimentos em empresas growth, em empresas de crescimento, vão continuar a ser altamente rentáveis, esticam os seus múltiplos de valorização de tal forma que essas empresas começam a assumir algum risco. Por exemplo, a Apple era uma empresa extremamente sólida em 2016, 2017, pouca gente ainda estava interessada na Apple, uma empresa com mais de 1 bilhão de clientes, com dinheiro em caixa como lixo, que gerava lucros astronómicos, crescia a 2 dígitos por ano e, no entanto, estava a cotar no mercado com um price to earnings, um preço sobre os lucros de 12, 13. Hoje em dia, 3 anos envolvidos, estamos em 2020 e a empresa está a cotar com múltiplos próximos de 40. Tem um price to earnings ali à volta dos 36, 37 à data de gravação deste vídeo, claro. E por isso, o risco de investir na Apple aumentou muito nestes 3 anos. Enquanto que há 3, 4 anos atrás era um bom investimento, era realmente um investimento em valor, nós conseguiríamos comprar uma empresa com este potencial muito abaixo do que ela realmente deveria valer. Hoje em dia os múltiplos estão de tal forma esticados que o risco aumentou bastante. E isto acontece com a generalidade das ações quando os múltiplos se esticam muito, quando os investidores estão demasiado otimistas para aquela empresa, o risco passa a ser maior. O risco também é grande quando, no geral, na generalidade dos investidores que estão no mercado, existe um otimismo extremado, existe até euforia, ou como alguns lhe chamam às vezes a exuberância irracional. Há momentos nos mercados em que as pessoas estão tão otimistas face a um setor ou face ao mercado como um todo que o risco começa a aumentar demasiado e aí nós temos que ter cuidado. Isso aconteceu, por exemplo, no fim da década de 90, que toda a gente estava a perceber o potencial da internet, toda a gente conseguia identificar isso, mas os investidores estavam a esticar os múltiplos das empresas tecnológicas demasiadamente alto. Estavam empresas a cotar 80, 90 vezes os seus lucros, algumas bem mais, outras empresas que começavam hoje, para a semana lançavam a sua oferta pública inicial e de repente já valiam 10 bilhões em mercado e não produziam produto nenhum, não produziam serviço nenhum, mas os investidores achavam que elas valiam 10 bilhões. Vai-se lá saber porquê. E o risco foi tremendamente alto em 98 e 99, mesmo antes da bolha .com estourar. Quando a bolha estourou, deprimiu de tal forma as empresas boas e empresas más, que
no pico, no máximo pessimismo do bear market que terminou em 2002, então as pessoas, os investidores em valor, realmente encontraram ali muitas oportunidades e aí sim o risco já era quase nulo. Por isso o risco foi muito grande quando toda a gente estava com um otimismo desmesurado, uma euforia tremenda, e o risco foi diminuído quando toda a gente estava deprimida, quando toda a gente acreditava que afinal não havia valor nenhum nas empresas tecnológicas. Outra maneira de identificar o risco nos mercados é quando estás a ver comportamentos inadequados dos investidores. Ainda recentemente, durante 2020, viu-se empresas falidas a declarar falência e a serem negociadas em alta e em 2-3 dias subirem 300%, 400%. Aconteceu isto, por exemplo, com a Hertz. A Hertz declarou falência e passado uns dias os investidores, quando as ações já estavam ali a cêntimos, começaram a puxar por elas e valorizaram ali umas quantas centenas de pontos percentuais para uma empresa falida. O risco é tremendamente alto quando os investidores, ou deveria dizer melhor, os especuladores, estão a tomar comportamentos completamente inadequados face àquilo que deveria acontecer nos mercados. E por último, também algo relacionado por isto, o risco aumenta muito quando os investidores procuram produtos altamente exóticos, produtos derivados que não compreendem e alavancam-se para especular nestes produtos. Das piores coisas que pode acontecer a um investidor é estar a alavancar-se e a ir para produtos exóticos que não compreende, porque há uma perspectiva de valorização tremendamente alta, mas não compreendem aquilo e o risco de perderem a totalidade do capital e até mais do que aquele que tinham inicialmente entrado é muito, mas mesmo muito alto. Por isso, muita atenção à alavancagem e aos produtos derivados, se não os compreenderes a 150%. No mínimo, faz com que compreendas mais do que a média do mercado, o que é extremamente difícil fazê-lo, digo-te já. Esta era a mensagem que te queria trazer hoje. A diferença entre risco e volatilidade não são duas coisas iguais, não querem dizer a mesma coisa. Como pudeste ver, o risco aumenta quando as pessoas estão demasiado otimistas para um dado ativo, quando têm comportamentos inadequados, quando vão para produtos exóticos que não compreendem, e nada tem a ver, risco, nada tem a ver com volatilidade, nada tem a ver com a variação dos preços diários ou semanais ou mensais ou anuais de um dado ativo. Diz-me aí nos comentários se percebeste exatamente o que é a diferença entre risco e volatilidade e eu estou apto para responder a qualquer dúvida que haja, ok? Saudações lucrativas, tchau, tchau.